Mesa da Palavra, reflexões para o Evangelho do quarto domingo da Páscoa. O bom pastor é a porta para a vida em abundância. Aquela era uma porta que nunca se fechava. E porque se mantinha sempre aberta, sempre, dia e noite, começaram a achar que fosse uma porta inútil. Para que uma porta que nunca se fecha? Era o que andavam dizendo por ali. Tanto fizeram que ela acabou sendo retirada. Só que as coisas acabaram por não dar certo. É que as pessoas, aos poucos, ficaram perdidas. Não havendo mais a porta, entravam e saíam por qualquer lugar. E, agindo assim, não conseguiam mais se encontrar, e muito menos a aquilo que necessitavam para serem felizes. Passou-se um tempo, e por não haver mais a porta, perderam inclusive a noção de dentro e fora. Não havia pessoa que fosse capaz de dizer se algo estava posicionado interna ou externamente. Aquela falta fez com que as referências fossem perdidas. Mais um pouco e ninguém se reconhecia mais. Tornaram-se estranhos uns para os outros. Aquele povo, a começar dos que tinham achado ser a porta desnecessária, sentia-se inseguro, solitário, sem rumo. Perdeu a noção do sentido para onde ia e de onde tinha chegado. Foi então que se lembraram da porta. Resolveram buscá-la e reinstalá-la. Não se passara nem um dia e aconteceu algo bonito. É que eles foram se redescobrindo como amigos e comunidade. Ao passar pela porta ao final do dia para descansar, sentiam-se em segurança entre irmãos. Ao sair para trabalhar pela manhã, levavam a certeza de possuir um lugar para retornar, onde seriam acolhidos pela porta que, agora eles sabiam, era muito mais do que simples referência. Ela os reconhecia. Ela os tratava, cuidadosa, pelo nome. Aquela porta os amava, e por cada um deles seria capaz de dar a própria vida. Nesse domingo, Jesus vem nos falar de uma realidade que nos é um tanto distante. João nos traz a imagem rural do pastor de ovelhas, uma figura que praticamente não existe aqui no nosso país. Nem a profissão de vaqueiro, que à primeira vista poderia se assemelhar a ela, é comparável à do pastor que nos é trazida desde o Oriente e se encontra na Bíblia, tanto no primeiro, quando a temos no Salmo 22, que também rezamos hoje, quanto no Novo Testamento, desde as narrativas do nascimento de Jesus, lembram-se? Os pastores, ao entardecer, levavam seus rebanhos para um abrigo comum, um quadrado num local protegido, muitas vezes feito com muros de pedra. Para maior segurança, tal local possuía uma só porta estreita. Noite adentro, um dos pastores permanecia em vigília, cuidando dos rebanhos de todos. À primeira luz do dia, cada um deles se punha do lado de fora e ia chamando suas ovelhas. Elas reconheciam aquelas vozes e saíam se agrupando em volta dele. João nos conta essa parábola, enfatizando através das imagens da porta e do pastor, imagens bem marcantes e significativas para aquela gente. Quem é esse Jesus a quem seguimos? Ele se define como a porta pela qual suas ovelhas deverão passar. Passar na entrada e saída do redil.
e também do pastor bom, aquele que é tão cuidadoso com as ovelhas que está até pronto a dar a sua vida por elas. Jesus é a nossa porta, uma porta sempre aberta e pronta para nos acolher. Sim, ela possui chave, mas o incrível disso é que quem a guarda não é o pastor, mas cada uma das ovelhas. Cada um de nós recebeu uma cópia dela e poderemos a qualquer hora entrar na segurança e carinho do seu amor. Precisa de sinais. Não basta amar sem demonstrar que se está amando. A porta é esse sinal necessário para sentirmos em nós esse amor cuidado e carinhoso de Deus, que nos quer vivos, mas não vivos de qualquer jeito, vivos plenamente. Mas não basta termos o Senhor como porta. Como Ele, também precisamos ser portas acessíveis, deixando que os irmãos entrem e saiam de nós. É que na vida temos uma grande tentação enquanto portas. A de nos cerrarmos totalmente e, por segurança, ainda engolirmos ou escondermos a chave, para não deixar que ninguém chegue até nós. Trata-se da tentação do egoísmo, de achar que nos bastamos e que não precisamos de ninguém. Nesse tipo de tentação é possível que nos achemos muito ligados a Deus, mas nos enganamos. Para chegar a Ele, precisamos reconhecê-lo também nas suas ovelhas. O bom pastor cuida da vida das suas ovelhas e não se contenta com que elas vivam somente. Ele quer muito mais. Ele quer que elas tenham uma vida completa. Vida em abundância é o que ele deseja e busca para elas. Olhando em volta, reparamos que há muita gente por aí que até pensa que tem vida, mas segue praticamente morto. Sua vida é pequenina, porque pode estar lhe faltando dignidade e cuidado dos seus pastores. Nós, inclusive. Há também aqueles que, levados para outros abrigos, reduzem suas vidas a um mero vegetar, possuídos pelas drogas, o consumismo e por tantos vícios e afetos desordenados por aí. Jesus é o bom pastor. A figura do pastor, tão reconhecida naquela cultura, não deixa de ser polêmica. Na verdade, esta não era uma profissão benquista. É bom refletir também que a imagem do pastor e das ovelhas, apesar da sua beleza pastoril e do seu encanto a nos trazer segurança, precisa ser olhada com certo cuidado. Ser ovelha não é se tornar passivo e medroso, de questionar e perguntar os porquê das coisas. É ter voz e vez diante de Jesus. O bom pastor não quer nenhuma de suas ovelhinhas sem pensar, refletir a sua fé e o seguimento. Antigamente, quando se queria falar de alguém que não possuía opinião ou vontade própria, concordando com tudo, dizia-se ser uma vaquinha de presépio. Ou, seguindo aqui o contexto desse evangelho, uma ovelhinha de presépio, né? Somos as ovelhas do bom pastor, mas não ovelhinhas ou vaquinhas de presépio. Ovelhas seguidoras e conscientes da responsabilidade na construção do mundo. Discípulos missionários no cuidado do reino. Ao mesmo tempo, também somos pastores. Não somente Jesus o foi e os componentes da igreja hierárquica o são. Todo batizado precisa se assumir também como pastor, cuidando do seu próximo. Nessa dimensão, como vivemos em comunidade, cada um de nós é, ao mesmo tempo, ovelha e pastor. Quem sabe posso ajudar na nossa reflexão. Reconheço a voz do meu pastor?
Tenho sido uma porta acessível? Tenho cuidado como um bom pastor da minha família, dos meus amigos, da comunidade, do trabalho? Um bom domingo e uma boa semana. Lembrando que diariamente nós temos o Evangelho em um minuto, aqui no nosso canal.